Olá, meu querido, minha querida, que a paz, que a graça, que a bondade, que o amor, que a misericórdia e que a prosperidade de Deus estejam em tua casa, em tua vida, em tua família. Que o teu lar, que a tua casa sejam transbordantes ou transbordem com a graça e com o poder de Deus. Que em sua infinita bondade e misericórdia, neste exato momento, enquanto você vê ou somente ouve esta mensagem, que Deus visite a tua casa, que Deus visite o teu lar. Que Deus visite também o teu coração, levando para a tua vida e para o teu lar toda a sorte de bênçãos, em nome do Senhor Jesus. Você recebe a visita de Deus na tua casa, no teu coração. Você recebe a presença de Deus, levando com ele toda a sorte de bênçãos para a tua vida. Recebe? Receba. Escreve aqui: eu recebo. E que Deus não só visite você, viu? Mas que Deus faça morada no teu lar. Que a tua casa, que o teu coração seja a habitação do Senhor. E que a presença de Deus na tua vida, em teu lar, leve com ele milagres extraordinários no nome santo de Jesus. Se você ainda não se inscreveu, só se você não se inscreveu neste canal ainda, se inscreva, porque este canal existe para ser um canal de paz, um canal de vida, um canal de esperança, um canal de intercessão para você e para a tua família, viu? Se inscreve, você não paga nada e ainda é abençoado e abençoada em nome do Senhor Jesus. Como é que está a tua vida financeira? Ué, pastor, que pergunta é essa? Você está devendo muito, tá? Tá de boa, tá tranquilo, tá folgado, tá folgada? Tá precisando pagar algumas contas aí? Tem conta atrasada ou não tem? Ou tá tudo tranquilo? Tudo sob controle? Você sabia que Deus nos abençoa com saúde? Que Deus nos dá saúde, que Deus nos dá saúde física, espiritual, saúde emocional? Sabia disso, não sabia? Você sabia que Deus também nos dá livramentos? Você sabia que tem livramentos que Deus nos dá, ou já nos deu, que nós nem sabemos, que nós nem percebemos, mas Deus, com a sua mão poderosa, nos protegeu, nos livrou de todo mal. Você sabia que Deus também nos abençoa com restauração, restaurando aquilo que foi quebrado, que foi destruído de alguma forma, que Deus pode restaurar o amor, pode restaurar a fé, pode restaurar a saúde, pode restaurar a paz. Você sabia disso? Você também sabia que Deus nos abençoa financeiramente? Você sabia que a expressão prosperidade não quer dizer somente dinheiro? Algumas pessoas têm essa percepção, né? Que quando se fala de prosperidade, está falando de dinheiro. Também, também. Mas não é só isso, não. Todas as vezes que eu falo aqui prosperidade, que Deus te faça prosperar, algumas pessoas dizem assim: pastor, só fala em dinheiro, meu Deus, eu falo tão pouco de dinheiro, eu falo tão pouco sobre dinheiro, poderia falar mais, muito mais. Nós cristãos, não todos, obviamente, temos um preconceito sobre dinheiro. E nós nos apegamos a um texto que é equivocado para a nossa cabeça. Porque o texto diz que o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Aí alguns se apegam a este texto dizendo que o dinheiro não presta, que o dinheiro é sujo. Cuidado, cuidado. Deus não disse que o dinheiro é a raiz de todos os males, não. Ele disse que o amor ao dinheiro, a ganância, a usura, o egoísmo, aí sim, isso sim é o pecado, é a raiz do mal. Mas o dinheiro não. Então, quando nós pedimos prosperidade para Deus, quando eu peço a Deus prosperidade para a tua vida, além de pedir dinheiro, obviamente, de bênção financeira, é claro, mas também é saúde, é livramento, é proteção, é cura. A prosperidade, na verdade, é a manifestação das bênçãos de Deus na tua vida. Eu quero ler para você um texto que, à primeira vista, você olha, parece que não, mas é um texto que fala de prosperidade financeira, de bênção financeira. E este verso está no livro de Salmos. Se você puder aí
Dá uma abridinha aí no livro de Salmos, no Salmo 127. Deus tem uma palavra, Deus tem uma mensagem, Deus tem um recado, Deus tem uma promessa, uma revelação para a tua vida. Salmo 127, e eu vou ler para você somente um verso, tá bom? Somente um verso. Vamos ler os dois versos? Vamos ler os dois, o 1 e o 2, tá bom? Verso 1 e verso 2. E eu vou explicar para você por que este texto, o verso 2, sobretudo, viu? Os dois versos, mas o foco é o verso 2, e ele está implicitamente para alguns, falando de prosperidade. Prosperidade, falando da bênção financeira, do cuidado de Deus, da provisão de Deus. Porque o Senhor é o Deus que provê as coisas que nós necessitamos. Quando nós fazemos a nossa parte, quando nós nos esforçamos, quando nós trabalhamos de forma inteligente, viu? Quando nós usamos a mente, quando nós somos sábios no trato com o dinheiro, com o ganho, nós somos abençoados por Deus, sobretudo quando somos fiéis. Quando somos fiéis a Ele. É preciso que eu e você sejamos fiéis ao Senhor. É preciso que eu e você tenhamos compromisso com Deus. Está falando de quê, pastor? Eu estou falando primeiro de confiança em Deus e segundo de fidelidade nos dízimos e nas ofertas, porque alguns acham que dinheiro cai do céu. E não cai não, pastor? Claro que não, só se for na sua casa, aí no seu terreno, no seu quintal. É preciso trabalhar, é preciso pagar o preço, contudo é preciso ser fiel a Deus. Porque a promessa do Senhor é que se nós formos fiéis a Ele, Ele vai abrir as janelas dos céus e derramar sobre nós bênçãos sem medida. Eu fico impressionado quando alguns vão para a igreja, e eu já pastoreei muitas pessoas assim, viu? E não é conversa para dizer, porque eu não tenho dinheiro, não tenho recurso, eu sou pobre, não é por causa disso, não. Porque eu também já pastoreei gente rica, muito rica, com carrão de luxo na porta, com empresas, mas que não era fiel a Deus. E por isso, na época, hoje eu não sei mais como vive, mas vivia em lutas, né? Vivia em lutas. A promessa do Senhor é que se nós formos fiéis a Ele, Ele vai abrir as janelas do céu sobre nós. Acontece que algumas pessoas vão para a igreja, algumas, eu estou falando de algumas, viu? Não é todo mundo não. Se você é fiel a Deus, louvado seja o nome do Senhor na tua vida. Mas algumas vão para a igreja, algumas igrejas com ar-condicionado, com ventilador, com cadeiras confortáveis, outras com banco. Se você tiver vontade de beber água, você vai lá no bebedor, bebe água. Você encontra a igreja limpa, você encontra o banheiro limpo, papel higiênico, você encontra ali o som, você encontra ali o microfone, você encontra ali uma boa programação, você encontra toda uma estrutura que para manter aquela estrutura ali tem que ter dinheiro. Tem que ter dinheiro. Não, porque de graça dá. Como é que fala? Como é que é o texto? De graça receber e de graça dar. E para com essa conversinha fiada aí. Esse texto é usado por aqueles que são infiéis, por aqueles que querem justificar, explicar a sua infidelidade e falta de compromisso com Deus. Então, vão para a igreja ali, desfrutam, ficam 1, 2 horas, louvam, tem um projetor de vídeo ou televisão, enfim, não importa, algumas igrejas mais ricas, mais pobres do que outras, com uma estrutura maior, algumas pessoas têm filhos, os filhos são cuidados ali na salinha das crianças, enfim. Enfim. E não tem coragem de ofertar R$ 1 para a igreja. Usam copo descartável, alguns usam papel higiênico, usam a estrutura do banheiro, tudo, usa tudo. E ignoram. São indiferentes aos custos que aquela igreja tem com zelador, com faxineiro, com faxineira, com energia elétrica, com água, algumas até com aluguel. Pelo amor de Deus. Pastor, então tem que pagar para a igreja? Não, não tem que pagar nada não. Não tem que pagar não. Mas é importante você parar e pensar que aquela igreja existe, ela está em pé, porque ela é sustentada por Deus através dos dízimos e das ofertas. Ali tem um pastor ou um padre que seja, um apóstolo, uma pastora, uma missionária, não importa, ali tem um líder que precisa ser remunerado pela igreja, porque ele cuida da igreja.
Ah, não, pastor, acho que o pastor recebeu de graça ele tem que. Quem falou que ele recebeu de graça? Hã? Esse texto aí, receber de graça, o que você dar de graça o que você recebeu de graça, está falando da mensagem de salvação, está falando da pregação do evangelho, você pregar o evangelho. Acontece que o pastor, o líder religioso, ele não só prega o evangelho, ele cuida de gente. E eu vou dizer uma coisa para você, viu? Eu estou falando não é do que me disseram, não. Não é do que eu acho, não é do que eu vi. É do que eu vivi. É do que eu senti. Vida dura, viu? Vida dura do líder religioso. Nunca presta. Se faz uma coisa, alguns criticam porque fez. Se não faz, outros criticam porque não fizeram. Nunca agrada todo mundo. Sempre tem alguém reclamando, sempre tem alguém questionando, sempre tem alguém querendo briga com o pastor. Meu Deus, tem misericórdia. Não tem tempo para a família muitas vezes. Tem pastores que têm 2 jornadas, trabalham na igreja, ainda tem um outro trabalho para sustentar a família, porque só a igreja não sustenta. E alguns abrem a boca para dizer que pastor é porque se baseiam em meia dúzia de pastores aí. Eu não vou dizer para você que não tem pastor que ostenta, não. Tem, viu? Tem muito pastor aí que ostenta. Tem muito pastor que ostenta. Mas é a minoria. 99% dos pastores têm vida difícil. Foram chamados por Deus, homens e mulheres, para pastorear a igreja, o povo do Senhor. E não todos, mas uma boa parte deles não são reconhecidos, não são valorizados. Eu nem sei porque eu entrei nessa conversa aqui, mas porque Deus quis que eu entrasse. Abre a sua Bíblia aí, eu vou te explicar por que eu estou dizendo isso. Salmo 127, versículo 1 e 2. Querido Deus e Pai, tua palavra está aberta. Tua palavra está aberta, meu Deus, porque nós acreditamos que é através dela que o Senhor fala conosco. Toca nos lábios do pastor, meu Deus, com a brasa viva do teu santo altar. Que a voz seja dele, Pai, mas que a palavra seja tua, sempre tua, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Salmo 127, versos 1 e 2 diz assim: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Pastor, isso é prosperidade também. Deus está falando de proteção. Deus está falando de paz. Deus está falando de você edificar o seu lar, não fisicamente, materialmente, mas espiritualmente. Com a unção de Deus, com a permissão, com a mão poderosa do Senhor à frente. E no verso 2, que é o verso que eu gostaria de destacar para você, em questão de prosperidade e de bênção financeira. Inútil. Escute bem isso, viu? Inútil vos será levantar de madrugada e repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, ou granjeastes, aos seus amados, escute isso, aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Dá o quê, pastor? O pão. Deus está falando aqui de homens e mulheres que acordam cedo, que dormem tarde, cansados, estressados, desgastados, estafados, exaustos de trabalhar. Senta para comer o pão, e aqui usa a expressão comer o pão que penosamente granjeaste, que com muito sacrifício o pão que ganhou. E aí diz, olha, não adianta isso tudo, é inútil isso tudo. Porque aos seus, aqueles que são fiéis a eles, ouça isso. Aqueles que são fiéis a ele, diz o Senhor, ele dá o pão enquanto dorme. Bendito seja Deus. Deus está dizendo que enquanto você que é fiel a ele, você que faz a vontade dele, enquanto você está dormindo, ele está te abençoando. Bendito, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Seja fiel a Deus, faz a tua parte, prova o Senhor nisso, ele mesmo pede, me prove nisso. É importante que eu e você sejamos fiéis ao Senhor. Todos os pastores não.
mas uma boa parte fizeram uma faculdade de teologia. Eu vou dizer para você, viu? Nem todas as igrejas não, mas a maioria. Uma faculdade de teologia não é barata. Não é barata. Eu passei 4 anos estudando, 4 anos dedicados a fazer o bacharelado em teologia. Livros comprados, material, seminários, tudo foi feito para ser formado um teólogo, bacharel em teologia. Ou seja, só de tempo gasto, investido, são 4 anos. É de graça? E aí você tem mais o custo da faculdade, que hoje eu não sei exatamente, mas se eu não me engano é quase R$ 2.000 por mês. Por mês. Aí vem os livros, meu material, né? Vem tudo aí agregado. Não recebeu de graça, não. Viu? Houve um investimento. Porque Deus chamou ele ou ela para aquilo, para fazer aquele trabalho. E eu estou falando de pastor, mas também tem estrutura da igreja, como eu já mencionei, tem aluguel de igreja, tem compra de terreno para construir igreja e muitas outras coisas. É preciso que eu e você sejamos fiéis ao Senhor. Eu sei que alguns de vocês não estão gostando dessa prosa, eu sei disso, problema seu, problema seu. Eu estou falando da palavra. Eu estou falando o que o Senhor nos diz. Já pensou você? Já pensou você? Se todo mundo pensasse como você, hã? Se todo mundo agisse como você e achasse que isso é besteira, que isso é coisa do Antigo Testamento, que nós não devemos dizimar ou ofertar, não existiria igreja. Porque eu falo agora com quem não tem a prática, viu? Eu falo agora com quem não faz isso, com quem não é fiel. É com ele que eu estou falando, com ela. Não é com você que é fiel, não. Porque se todo mundo fosse fiel como você, que vai para a igreja, que usufrui dos serviços do templo, não ofertasse, não dizimasse, não haveria ninguém. Por que não haveria igreja? Quem sustentaria a igreja? Hã? Com que dinheiro se pagaria o aluguel, as cadeiras que foram compradas, os bancos, enfim, toda a estrutura? Mas louvado seja o nome do Senhor, porque Deus tem os seus. Deus tem aqueles que são fiéis a Ele, aqueles que têm discernimento, que têm visão espiritual, que não importa o que você diga para tentar convencê-lo de que não precisa, não, isso não é coisa de homens, é para, como alguns dizem, não, você está sustentando o pastor, bancando luxo de pastor. Interessante que tem algumas irmãs que falam para mim que tem alguns maridos. Diz assim, olha, eu vou ofertar para o ministério do pastor Mário. Não, não sei o que, vagabundo, não sei o que, mas lá golpista, eu já ouvi isso. Eu já ouvi isso. Golpista, vigarista, dá dinheiro para pastor. As mulheres são abençoadas, as esposas são abençoadas, mas este mesmo que critica, não todos, mas uma boa parte deles, pega o dinheirinho suado, que trabalhou o mês inteiro ali, e vai para a porta de um bar, gastar com cachaça, vai para a mesa de um jogo, gastar com jogatina, vai para um bar, para uma conveniência, gastar com cigarro, enfim, outras coisas mais. Bem-aventurado, bem-aventurada é o homem e a mulher que acreditam, que confiam na obra do Senhor e investem nessa obra. Porque o Senhor mesmo promete, não é homem não, quem promete é o Senhor dos exércitos. Ele diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Provai-me nisso, diz o Senhor, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vocês bênçãos sem medida. Inútil, em vão. Vos será levantar cedo, dormir tarde, comer o pão penosamente que você ganhou, porque aos seus amados, aqueles que andam, que fazem a vontade dele, ele dá enquanto eles dormem. Essa é a prosperidade de Deus para a tua vida. Você recebe, querido Deus e Pai? Nos ajuda, Pai, nos abençoa a sermos fiéis a Ti, não só no dinheiro, Pai, não só nos dízimos e nas ofertas, não, mas na confiança, meu Deus. Na confiança, na fé em Ti, no Teu cuidado, na Tua proteção. Porque todos aqueles, meu Deus, que são fiéis a Ti,
é porque confiam no Senhor. A fidelidade, o ato de devolver o dízimo, de dar a oferta, é uma prova incontestável de uma vida em tua presença. Abençoa, Pai, este filho teu e esta filha tua. Que eles continuem sendo fiéis a Ti, aqueles que ainda não são. Que eles façam este teste, que eles façam esta prova e vejam, meu Deus, a prosperidade do Senhor na vida deles, não só financeiramente, mas em todas as áreas de sua vida, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre você, sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, o Senhor dos Exércitos levante a sua santa e poderosa face e te dê a paz, no nome santo de Jesus. Que a graça do Senhor seja com você, viu? Desculpa, perdoa, se eu falei alguma coisa que você não gostou. Mas eu falei baseado na palavra, viu? E se você tiver coragem, compartilhe este vídeo, compartilhe esta mensagem e esta promessa de prosperidade para a tua vida e para aqueles que acreditarem. Que Deus te abençoe.